Antes de começar, eu quero só dizer para vocês que existe um lugar de descanso, amém? Existe um lugar de refrigério, um lugar de escape, né? Costumo dizer, quando as coisas começam a pegar fogo, para onde nós iremos? Quando as coisas começam a dar errado, nós precisamos de um referencial, amém? Nós precisamos de um horizonte. Tipo assim, quando eu era pequeno, quando alguma coisa dava errado, eu procurava o meu pai. Porque a consciência que eu carregava era que o meu pai ia resolver tudo. Por mais que ele não resolvesse, mas a consciência que eu guardava e que eu carregava é que o meu pai era o meu super-herói. Amém? Então eu quero que você saia daqui com essa consciência hoje, que o seu pai, que te adotou como filho amado, quando tudo der certo, ele está aqui para te abraçar. Mas quando tudo estiver dando errado, ele também está aqui. Bem? Então, Salmos capítulo 91, ele diz assim no versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O pastor sempre, quando está pregando, é um dos textos que ele usa demais, né? Eu digo assim, não usa pregando, mas usa dizendo que a gente abre a Bíblia e deixa lá na nossa casa nesse texto, né? Então é um texto muito mencionado pelas pessoas. Eles usam esse texto como se fosse uma espécie de proteção, uma espécie de mantra, algo, tipo assim, uma superstição, às vezes pode ser uma superstição, né? Mas a palavra, amados, ela é muito viva, amém? Então nós, como filhos de Deus, nós não andamos com superstições. Na verdade, a palavra, ela é viva e eficaz, e ela, de fato, ela cumpre o propósito para o qual ela é designada, amém? Então esse texto, ele veio ao meu coração, quando eu estava meditando acerca do que eu ia compartilhar com vocês nessa noite, amém? Que eu disse para Bruno, né? Eu gosto muito de vir para os 2 cultos, só que aí, como eu ainda estava organizando as coisas, né? Porque muitas vezes o Espírito Santo ele é muito rápido, ele ministra coisas a gente, e o nosso trabalho como pregador é organizar as coisas dentro de nós, né? Porque parece que o download vai chegando, mas a nossa mente ela é muito lenta e não consegue acompanhar a velocidade do Espírito Santo. Mas eu tentei de alguma forma aqui organizar as coisas e compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E esse texto ele é muito forte, né? Porque ele começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará. É interessante que eu estava meditando acerca de habitar e de sombra, né? Essas duas palavras. E quando fala de habitar, essa expressão habitar, ela sugere um relacionamento íntimo com Deus. Então ela denota, ela aponta. Quando eu falo habitar, ele está dizendo que ou reflete um relacionamento íntimo com Deus, enquanto sombra simboliza proteção e segurança. Amém? E como eu falei para vocês no começo, nós precisamos entender, o Levi até cantando aqui mencionou, e mais lá na frente a gente vai falar sobre isso, falou acerca do dia mau, né? Então, muitas vezes, ou nesses dias, a gente tem vivido dias muito tenebrosos, dias muito difíceis, né? Mas é interessante, amados, que apesar de tudo isso estar acontecendo ao nosso redor, esse senso de insegurança, o que me traz paz é olhar para a palavra e entender que aquele que falou é fiel para cumprir. Então, apesar de eu estar vendo todas as dificuldades, todos os rumores de dificuldades, mas eu olho para a palavra e escolho ficar com a palavra. Porque o que esse texto está mencionando é isso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará. Então, a primeira coisa que eu aprendi olhando para esse texto foi que habitar fala de intimidade. Quem é que habita em sua casa? Quem é? Da família. Quem é que entra na sua casa? Quem é íntimo seu.
Quem é que senta no seu sofá? O ladrão senta no seu sofá? Você deixa ele sentar? Não. Você deixa qualquer pessoa entrar na sua casa? Não. Então, quando a gente fala de habitação, nós falamos de intimidade, do nosso relacionamento com Deus. E é interessante que quando fala de relacionamento ou de intimidade, fala de um tempo prolongado. E muitas vezes nós temos sabotado o nosso tempo com Deus, porque nós não paramos para respirar. Amados, tem vezes que eu vou orar ao Senhor e é interessante que eu sou conduzido a só fazer o que eu fiz aqui no início com vocês, a ficar calado, a respirar, a contemplar. A imaginar como Ele tem cuidado de nós, como Ele tem nos sustentado, mesmo nos dias maus. Ele não deixou de ser Deus. Ele continua sustentando todas as coisas sobre a sua palavra. Mas eu queria dizer algo, que quem desfruta desse descanso, quem desfruta dessa habitação, é quem crê. Quem aprende a descansar. E é interessante que quando nós falamos sobre isso, acerca de relacionamento íntimo, é interessante porque nós precisamos entender, amados, que ser íntimo de Deus não é como ir ao mercado, como ir ao shopping, como ir a uma loja de conveniências comprar algo. Eu estou citando esses exemplos por quê? Porque nós vamos nesses ambientes quando nós estamos com desejo ou vontade, né? Ou por algum tipo de necessidade. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, ele vai além da nossa vontade. Ele transcende o nosso desejo. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus não é uma questão de vontade, mas é uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque Ele não só é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o autor da vida. Nele nós não só encontramos a salvação, nele nós encontramos a vida. Nele nós encontramos o sentido da vida. Então a minha intimidade com Deus não se resume a eu ir para a presença ou eu me relacionar com Deus como quando eu sinto vontade. Que eu usei como exemplo. A gente vai no shopping, vai na loja, vai no mercado quando a gente precisa comprar algo. E muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus como se Deus fosse um vendedor. Eu te procuro quando eu estou precisando comprar algo. Senhor, eu estou precisando dessa bênção. Senhor, eu estou precisando que o Senhor abra essa porta. Não, amados, a nossa relação com Deus, ela não se resume nos nossos desejos. Claro que o desejo maior do nosso Pai é nos abençoar, nos fazer prosperar. Mas nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, nós nos relacionamos com Deus não por aquilo que Ele pode me dar ou me oferecer. Mas eu me relaciono com Deus por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. É tão bom, amados, quando alguém se relaciona com vocês, ela quer estar com você simplesmente porque ela gosta de estar com você. Simplesmente faz bem estar com você. Então, nosso relacionamento com Deus, ele não se resume ou não se restringe ao meu momento de necessidade, não, amados. Nós precisamos entender que a nossa vida íntima com Deus, ela é uma questão de sobrevivência. E muitas pessoas têm fraquejado na fé, ou não desenvolve, ou não cresce, ou não avança, ou não desfruta por causa de um relacionamento fraco com Deus. Não por causa daquilo que Deus pode fazer, mas por causa da nossa confiança naquilo que Ele pode nos entregar.
Porque a palavra fala o quê? Que tudo é possível ao que crê. Então, com relação a Deus, amado, nós temos o sim e o amém. Mas muitas vezes nós dizemos, mas eu não consigo aquilo, eu não consigo isso. Mas, amados, muitas vezes o problema não está em Deus. Na verdade, nunca está em Deus. Está em como nós estamos crendo na palavra. Como nós estamos meditando nas Escrituras. Como nós estamos nos relacionando com o nosso Pai. O nosso relacionamento com Deus, o habitar, não significa só que Ele vai te dar tudo o que você quer. Um dia desse o Pedrinho veio me pedir algo. E eu disse para ele, filho, eu também quero isso aí que você está querendo. Aí eu comecei a apresentar alguns projetos que nós temos lá em casa. E eu disse para ele, você prefere isso aqui que você está desejando ou... Aí ele disse, pai... Amados, o desejo de Deus é que nós participemos de tudo aquilo que Ele está construindo. Amados, Deus está construindo algo aqui na terra. E muitas vezes nós estamos alheios de tudo aquilo que Ele está fazendo, amados. Ei, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus, nós participamos não só da herança, nós participamos da grande obra que Deus está fazendo aqui na terra. Vou repetir. Como filhos de Deus, nós participamos da grande obra que Deus está fazendo aqui na terra. Vou citar um exemplo. Deus está salvando pessoas nesse momento. Deus poderia fazer isso sozinho. Deus poderia mandar os anjos e eles fazerem isso. Mas Ele escolheu nos levantar como embaixadores. Deixa eu dizer para você, o apóstolo Paulo disse, é como se Deus falasse aos homens por intermédio de nós. Mas isso é maravilhoso, Ele compartilha conosco. Como Pai, Ele compartilha conosco os seus planos e as suas vontades. E as suas riquezas. Ele compartilha tudo conosco. Então nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, ele não se resume a isso. Não é uma questão de escolha ou de vontade. Não, mas é questão de sobrevivência. Não tem como sobreviver neste mundo tão perverso sem relacionar com Ele, amados. Eu não posso deixar para me relacionar com Deus só no culto de domingo à noite. Tem um culto, eu tenho que levar a Bíblia para a igreja. Não, amados. Tem o restante da semana. Tem a segunda-feira. A segunda-feira vem aí. A terça, mas terça-feira tem célula. Não, amados. O nosso relacionamento com Deus, ele transcende essas quatro paredes. Na verdade, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento diário, constante. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós, mas nós precisamos andar com essa consciência de que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E muitas vezes nós erramos ou falhamos ou as coisas não dão certo, mas por quê? Porque nós não entendemos, nós não andamos com essa consciência. Nós não ouvimos Deus. Ou não paramos, pelo menos, para ouvir. Para ouvi-lo, né? Na verdade, a palavra correta é essa. O que nós precisamos entender hoje, amado, que nós, apesar de estar com os pés aqui na terra, nós precisamos entender que nós somos cidadãos do céu. Repita comigo, eu sou cidadão do céu. Mais uma vez, eu sou cidadão do céu. Nós precisamos andar com essa consciência. Apesar de eu estar aqui, existe uma pátria, no qual não é só o meu destino, ela é a minha origem. Nós precisamos andar com essa consciência de que esse lugar, esse esconderijo, ele não é só o meu destino, não, mas ele é a minha origem. Esse local é aonde eu estou hoje.
Você está aqui assentado de forma corpórea, assistindo esse culto e participando, mas nesse momento, no mundo espiritual, você está assentado nas regiões celestiais, juntamente com Cristo, amados. Mas é com essa consciência que nós devemos andar, amados. Se Jesus está assentado lá, nós estamos assentados com Ele, amado. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então nós precisamos andar com a consciência de que eu sou uma extensão do meu Pai aqui na terra. O meu relacionamento não se resume a um dia na semana, não, amados. Eu sou filho de Deus todos os dias. E eu preciso andar com a consciência de que eu vou manifestar a vontade do meu Pai aqui na terra. Do meu Pai aqui na terra. Aleluias. Então nós precisamos andar com essa consciência, precisamos andar atento, amados. E andar atentos, e eu já ministrei outras vezes, Efésios capítulo 5 fala acerca da gente não andar disperso, como necios, não, mas que a gente possa andar de forma desperta, ou esperto, ou atento. Não é com medo, amados. Nós precisamos entender que existe uma diferença entre estar atento e andar com medo, e andar com pavor. Não, nosso Pai, Ele não traz medo, Ele não traz pavor. Na verdade, muito pelo contrário, como eu li, Salmo 91, segurança. Quando fala de sombra, aponta para segurança. Então, quando eu falo de andar atento, eu estou falando para que você ande entendendo as coisas, entendendo o que está acontecendo, porque muitas vezes nós estamos dispersos. Enquanto nós estamos dispersos, muitas coisas estão acontecendo no mundo espiritual, amados. Quando nós andamos dispersos, nós fraquejamos. Eu vou citar aqui um exemplo muito forte. É o exemplo de Sansão, amados. Eu queria que vocês abrissem Juízes capítulo 15. A partir do versículo 14. Eu vou usar esse exemplo de Sansão só para ilustrar aquilo que eu estou falando acerca de andar disperso. Porque muitas vezes, Juízes capítulo 15, a partir do versículo 14, tá bom? Muitas vezes, nós achamos porque, participamos do Quero Te Ver, foi muito bom, eu me enchi de Deus, eu me enchi da palavra. Outra gente vem para um culto desse, eu me enchi de Deus, eu me enchi da palavra, e a gente sai como super crente, né? Tudo está dando certo, tudo vai dar certo, e a gente sai falando palavras positivas. Ei, amados, a fé não é positividade, amém? A fé não é positividade, a fé não é pensamento positivo. A fé, ela muda as circunstâncias, mas a fé, ela é totalmente diferente de pensar positivo. A fé, na verdade, por mais que tudo esteja um caos, eu estou olhando para a palavra de Deus e crendo que tudo que está errado vai se consertar, porque a palavra fala que vai. Se existe fome, Jesus trouxe saciedade, ou Jesus trouxe fartura. Se existe doença, Jesus trouxe cura, saúde. Amados, isso aqui é a palavra, não é pensar positivo. Nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos andando baseado na positividade, declarando palavras boas. Não, amados, porque até você chegar onde você quer, existe o tempo. E se você não estiver firmado na palavra, nós iremos fraquejar. Nós precisamos olhar para a palavra. Por mais que tudo que eu esteja vendo esteja indo de mal a pior, dizer, Ele é fiel para cumprir. O que é que a fé faz, amados? A fé, ela não nega o fato da dificuldade, da doença. Não, a fé não nega fato, mas a nossa fé, ela não é uma fé abestada. Não, amado, a nossa fé não é uma fé abestada.
completar a palavra, não é completar, mas vocês entenderam, então. A nossa fé, ela não é uma fé doida, não, a nossa fé, ela é uma fé que tem sentido. Ela reconhece o fato. Mas o que é que a fé faz? A fé, ela faz aquilo que o Senhor prometeu por meio da sua palavra. Então, se a doença chegou na sua casa, amados, a palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas doenças, dores e enfermidades. O que é que a fé faz? A fé, ela traz aquilo que já é nosso para o mundo real, aqui que você está vivendo. Isso é o que a fé faz, amados. Então, esse exemplo de Sansão é exemplo de um cara crente, que apesar de ser separado por Deus, ser santo, ser um nazireu de Deus, ele confiou na sua força. Mas esse é o começo da nossa queda, amados. É quando nós começamos a confiar no nosso braço. Quando nós pensamos, eu já sei como é que lê a Bíblia, eu já sei todos os versículos decorados, eu já sei como faz o TSD, eu já sei como lidera uma célula, eu já sei como isso. Não, amados. Esse exemplo de Sansão é exemplo de que, amados, existe um lugar de dependência em Deus. Existe um lugar de habitação, onde não é só para você ir visitar, onde você vai lá e pega o que você quer. Não, mas é um lugar para você morar, habitar. É um lugar para você estar. É um lugar de deleite, é um lugar de prazer. Então, eu vou ler aqui. E o que é que diz, a partir do versículo 14? Chegando ele, a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele. Olha só, preste atenção nesse primeiro momento. Sansão tinha sido preso, e eles estavam festejando, os filisteus, jubilando, até que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Sansão, tá bom? Que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca a mão, e tomou-a, feriu com ela 1000 homens. Disse, com uma queixada de jumento, um montão e outro montão. Com uma queixada de jumento, feriu 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou aquele lugar Ramatlei. Sentindo grande sede, repita comigo, sentindo grande sede. Mais uma vez, sentindo grande sede. Só eu agora, tá bom? Clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu uma cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chama-se aquele lugar de Enacoré, que significa em algumas versões a fonte do que clama, até o dia de hoje, tá bom? Então, ou seja, esse texto aqui, eu queria ilustrar para vocês a figura de uma pessoa, crente, que caiu na mão do inimigo, mas que clamou ao Senhor e o Espírito do Senhor veio sobre ele, né? E por causa da unção que veio sobre ele, ele se desfez daquilo que estava prendendo ele, das amarraduras. E aquelas correntes se tornaram como linho fino, né? Queimado. Tipo assim, ele quebrou muito fácil. E é interessante que isso é uma figura, mas muitas vezes nós nos enchemos da presença de Deus e pronto, isso aqui já é pronto para me viver 15 dias. A gente ora ali uma hora, pronto, aqui já fiz a minha tarefa do dia, da semana, agora eu posso passar uma semana sem precisar consultar a Deus. Às vezes a gente faz dessa forma, né? É interessante porque Sansão era um cara santo que tinha consciência de quem ele era, nazireu de Deus, homem separado. Que quando ele queria, o Senhor se manifestava por meio dele.
Mas é interessante que ele, quando, mesmo cheio do Espírito Santo e matou aqueles 1.000 homens, ele teve um momento de fraqueza. E o que foi que ele fez no momento de fraqueza? No momento de grande sede, ele clamou. Ele clamou, e o Senhor abriu ou rompeu uma fenda na rocha e deu água para ele beber. E é interessante que o significado desse nome, Ramat Lei, significa a fonte do que clama. Mas isso aqui eu não sei se isso fala algo para você. Mas é interessante, amados, que por mais que nós... E é o que me chama a atenção nessa história, que por mais que a gente falhe, por mais que a gente negligencie, por mais que a gente pense que é no nosso braço, na nossa força, o Senhor nunca nega o alimento. Ele é um bom Pai. O Senhor nunca nega água. O Senhor nunca nega comida. Na verdade, o que foi que o Senhor fez? O Senhor rompeu uma rocha. Olha só, mas o Senhor rompeu uma rocha para dar água ao seu filho que tinha sede. Quanto mais Ele pode fazer por mim e por você. Tanto mais, na verdade, Ele pode fazer por mim e por você. É interessante que quando Sansão clamou, amados, nós precisamos entender que existe um lugar, amados. Nós precisamos entender que quando deu ruim, quando deu errado, existe um lugar, amados. Antes de você desistir e dizer, não dá certo, amados, existe um lugar, amados. Eu me lembro de uma história da minha mãe, bem breve aqui. Ela estava indo para a igreja e ela era viciada em cigarro. Ela fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu digo porque era eu que ia comprar, tá bom? Eu ia comprar o cigarro, né? Eu era o menino do recado. Os meninos pequenos, ela mandava para a bodega, né? Vai para a bodega, vai comprar. Aí eu ia comprar cigarro, eu ia comprar cachaça. Eu comprava as coisas. Né? Eu ia para a mercearia comprar as coisas. E ela foi para a igreja e ela começou a passar por muitas dificuldades, porque ela pensou que quando chegasse lá, ia ser um passe de mágica, né? Tudo ia mudar na vida dela, né? E ela começou a passar por muitos conflitos, muitas dificuldades, muitos embates, muita vontade de desistir, porque na hora que as coisas apertam, amado, a primeira coisa que a gente faz é desistir da nossa fé. É dizer, não dá, não dá, é muita dificuldade, eu sei, mas que a sua vida, quando você conheceu a Jesus, mudou. Porque a minha vida mudou, amados. Às vezes as pessoas, quando se batizam, vêm conversar comigo, a minha vida piorou depois que eu me batizei. Não, sua vida não piorou, a sua vida melhorou, ela mudou de patamar, você declarou de forma pública que Jesus agora é o seu Senhor. Mas, amados, é interessante, é porque quando a gente dá mais um passo de fé. Então a minha mãe foi dando passos de fé, e à medida que ela foi dando passos de fé, as coisas foram ficando afuniladas. Porque, amados, existe um momento de decisão. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós não avançamos em Deus, é porque nós queremos desfrutar do melhor que Deus tem para mim, mas paquerando com o mundo. Não, amados, para desfrutar daquilo que Deus tem para nós precisamos romper com o mundo. Vocês estão comigo? A gente quer o bem de tudo. Não, amados, para desfrutar do que o Senhor tem para você, você precisa abrir mão do passado. E a minha mãe chegou para o pastor dela e disse assim, pastor, vou desistir da minha vida de crente. Assim, eu estou sorrindo agora, mas no dia não foi muito boa não, a conversa dela com o pastor dela, né? O antigo pastor. Disse, pastor, eu vou desistir, pastor, está muito difícil, as coisas não melhoram lá em casa, eu brigo com meu marido, meu menino é isso, e tal. Começou a contar um monte de dificuldade. Aí o pastor dela, de forma sábia, no final da história, disse assim, irmã Zilda, está difícil com Jesus? Tá, pastor, está difícil. Essa irmã, imagine sem Jesus.
Ah, minha mãe olhou assim. É verdade, né, pastor? Vou continuar na igreja. E continuou, amados. E chegou a salvação, amados. Nós precisamos entender que é um processo, amados. Nós estamos em uma caminhada e é um processo, amados. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que é uma caminhada, amados. Mas deixa eu dizer algo para você. Você não está só. Você não está só. Você tem um ajudador. Ei, amados, como é bom saber disso. Nós temos um ajudador. Porque a gente olha para a dificuldade e diz assim, não dá. Ei, amados, dá. Olha só o que a palavra diz. Onde habitou o pecado, superabundou a graça. Vou repetir para você decorar. Onde habitou o pecado, superabundou a graça. O inimigo, amados, ele se apresenta como um leão. Ei, amados, deixa eu dizer para você, leão é o nosso, é o leão da tribo de Judá. Ele é o verdadeiro leão, amados. O inimigo, ele se levanta, mas ele é como um gatinho, amados. Ferido, sujo, maltrapilho, amados. O inimigo muitas vezes quer trocar as vestes dele, que é uma veste de pobreza, de doença, pelas nossas vestes. Mas eu dizer para você, o Senhor te pegou, te banhou, te deu um nome, te chamou de filho e te deu vestes novas, amados. Foi isso que o Senhor fez conosco, amados. Você lembra do filho pródigo? Ele saiu, gastou tudo. Mas quando chegou, o que foi que seu pai fez? Ei, amados, ele viu de longe o seu filho vindo. Ele preparou uma festa. Deu um banho. Colocou roupa nova. Colocou um anel no seu... Ei, amados, é assim que Deus faz conosco, amados. Aí você vai dizer, mas eu não estou vendo isso. É porque você não está crendo. É porque você não lembra de quem você era e de quem você é hoje. Você não tem consciência de onde você estava, porque lá no mundo você estava cego. Ei, amados, o Senhor nos tirou de um império de escravidão e nos levou para um reino de paternidade. Nós éramos como órfãos, nós éramos como filhos do diabo. Não, mas hoje nós temos um Pai que nos ama. Amados, isso é tudo. Tudo que precisamos. Amém? Então essa história aqui, muitas vezes ela ilustra, amados, a nossa força, o nosso braço, ele tem um limite. A sua sabedoria ou a sabedoria humana, ela tem um limite, amados. Nós precisamos aprender a acessar esse esconderijo. Nós precisamos aprender a estar lá e a permanecer lá. Precisamos entender, amados, que existe o dia mau, né? Mas para o dia mau existe o escape de Deus. Sabe porque muitas vezes falhamos porque as dificuldades chegam e a gente para nas dificuldades, a gente para de olhar para a palavra. Existe um escape. Jesus não prometeu uma vida de mar de rosa para nós. Jesus falou assim, no mundo vocês terão aflições. Mas ele disse o quê? Finalizou, a gente muitas vezes para aqui. No mundo nós vamos ter muitas aflições. Jesus falou. A carne é fraca. Jesus falou. A palavra diz isso. Mas Jesus falou, no mundo vocês terão muitas aflições. Mas tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. O que ele estava dizendo é a maior dificuldade que vocês iam ter, o maior inimigo que vocês poderiam enfrentar, eu já venci ele. Era isso que o Senhor estava querendo dizer. Quando o apóstolo fala que a carne é fraca, mas ele continua dizendo, mas o espírito é forte. Aí você, mas tu não entende as minhas dificuldades, então é porque você não está alimentando o seu espírito. Por isso que a carne está tão forte. É porque o espírito está fraco.
Quando você começar a alimentar o seu espírito, ou quando você começar a se alimentar da palavra, quando você se alimentar das coisas que são do alto, quando você começar a andar com a sua cabeça nas coisas que são do alto, você vai começar a perceber que o seu espírito vai começar a ficar forte. E as coisas do mundo não vão te atrair com tanta vantagem. Então nós precisamos entender essas coisas. Então, para finalizar, eu queria que vocês abrissem Efésios. Já queria chamar o louvor. Se chegar o dia mal, eu vou passar para você agora a receita do bolo. Olha aí, coisa maravilhosa. Mas quem é o cara que fez o bolo, a receita não foi eu, tá bom? Eu vou só ler. Se você botar essa receita aqui em prática, vai dar tudo certo. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Olha só o que é que diz aqui, ó. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha só como é que o apóstolo Paulo começa. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor. Eu vou ser fortalecido da minha força? Não. O apóstolo está dizendo assim, ó, que você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Olha só de quem é a armadura. É minha? É minha? Não, é de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado assim, ó. A armadura não é sua. A armadura é de Deus. O conselho aqui, pode repetir, o conselho aqui é para você se vestir dela. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo está dizendo que existem ciladas, que o diabo prepara. Mas a palavra diz o que, amados? Que toda arma forjada não vai prevalecer contra os filhos de Deus. Então é nisso aqui que eu vou me apegar. Mas vou vir para o texto que a gente está lendo, né? Então, ou seja, ele disse, ó, contra as ciladas do diabo. Então vai ter levante do inimigo? Vai. Mas existe uma arma, amados. Deixa eu dizer algo para você, o Senhor nunca trabalha atrasado, amados. Muitas vezes a gente fica orando, e isso aqui me chama a atenção. Muitas vezes, me parece que a nossa vida de oração é baseada naquilo que o inimigo está fazendo. Ah, tem uma doença aqui, eu vou orar para Deus curar. Ah, eu tenho um negócio acontecendo ali, um saracutico, eu vou olhar para Deus desfazer. Não, mas claro que saracutico, quem usa essa palavra é a irmã Gêssica. Depois vocês procuram o significado para ela. É uma bagunça, né? É bagunça, pronto, o inimigo está fazendo uma bagunça ali, e a gente vai lá desfazer. Não, mas a gente vai lá e ora e desfaz, tá bom, beleza. Mas, amados, Deus já sabe, amados. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor veio na viração do dia, e Adão e Eva, eles prepararam a salvação dele, eles colocaram aquelas folhazinhas ali, pronto, eu já tenho a minha salvação. Eles se vestiram, eles criaram uma veste para eles. Ei, amados, aí o Senhor veio, isso aí não presta para nada, um vento derruba isso aí, mano. Tem um cordeiro que já está preparado. Mas ele já sabia, amados. Aquele cordeiro que foi morto ali, ele preparou as vestes para Adão, apontava para Jesus. Deus não trabalha atrasado, amados. Quando Jesus veio para a terra, Jesus já veio com um propósito específico. Nascer, pregar, morrer e ressuscitar. Aí quando Jesus foi para a cruz, o inimigo pensou que venceu a batalha. Ele não sabia que era na morte e ressurreição de Jesus que nós tínhamos a salvação.
que o preço da condenação, que o preço estaria sendo pago. Deus não trabalha atrasado. Deus não trabalha para desfazer só aquilo que o inimigo está fazendo. Não, amados. Deus nos antecipa. Na verdade, a palavra diz que o Espírito Santo que sonda os corações, ele vai lá nas profundezas, amados. Ele traz para a superfície. Por isso, amados, que existe um diferencial entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. Nós temos o Espírito Santo, que ele traz para a superfície aquilo que está oculto. Sabe, mas nós precisamos aprender a habitar nesse lugar. Quando a gente aprende a habitar, a gente antecede as coisas. Antes de acontecer, nós sabemos, porque o meu pai já me falou. Então, o inimigo não vai fazer festa na minha casa, não. Porque o meu Senhor, ele já levou tudo. Então, deixa eu continuar aqui, tá bom? Eu parei aqui no 11. 12 agora. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso aqui bagunça a nossa cabeça, né? Porque a gente está lutando aqui. A gente está lutando aqui nesse nível da carne. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta, mas não é nessa luta aqui, não é nesse nível. Nossa luta, mas é contra os principados, potestades. Aí ele continua dizendo aqui, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha só, ele diz assim, ó, tome a armadura de Deus. Para quê? Para que você possa resistir. O que é resistir, amados? É vencer, amados. Resistir é conseguir combater no dia mau, é vencer. Vai vir a dificuldade, o apóstolo Paulo ele diz assim, existe o dia mau. Mas deixa eu dizer para ti, tem escape no dia mau. Tem consolo no dia mau. Se você estiver escondido em Jesus, amados. Ei, amados. Depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderdes apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vou encerrar aqui. Então eu não vou explicar essa segunda parte que eu li, ela já é bem explicativa. Então aqui o apóstolo Paulo ele está dando aqui instruções de como é que nós devemos combater o bom combate da fé. Existem alguns passos. Mas se as coisas ficaram difíceis, não adianta você se desesperar. Nós precisamos entender que existe um esconderijo. Nós precisamos entender, amados, que existe um local de escape. Nós precisamos entender que existe alguém que nós não só temos o escape na hora que tudo está dando errado, não, é também quando tudo está dando certo. O apóstolo Paulo, ele dizia acerca disso, ele dizia que eu sei viver com muito e viver com pouco. Nós precisamos lidar com essas coisas. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Porque quando nós aprendemos a lidar com isso, tanto a escassez ou a dificuldade não vai abalar a minha fé, mas também a fartura não vai roubar o meu coração. Porque o problema não é só na escassez, o problema muitas vezes é na fartura.
Às vezes as pessoas chegam aqui na igreja quebradas, amados. E o pastor vai lá, aconselha, prega a palavra, a gente vem e prega a palavra aqui, você ouve a palavra e a pessoa começa a ter vida, começa a prosperar e começa a avançar, arruma um emprego, recebe a promoção e a primeira coisa que vai, tchau Jesus, estou sem tempo para ir para a igreja. Ei, amados, estou sem tempo para fazer as coisas de Deus, estou sem tempo, eu só vou no domingo porque, amados, a gente não entendeu nada quando a gente faz isso. Mas Ele não é só o autor da vida, Ele nos mantém vivos. Eu acho muito lindo aquilo que a parábola que Jesus usa, e Ele usa isso como exemplo. Ele diz que o pai é o agricultor, ele se apresenta: eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor, e vós sois o ramo. Mas tem como o ramo viver estando longe da videira? Faz um teste, pega um peixe e tira da água. Fica com ele aqui em terra. Ele vai viver muito tempo? O peixe vai conseguir viver muito tempo? Não. Se você pegar uma planta e tirar ela uma planta que está ali 5 anos na terra, e está prosperando e crescendo, e você tirar ela da areia, se você deixar ela um tempo fora da areia, ela vai conseguir sobreviver? Não. Ela vai morrer, né? Aí a pergunta é: como é que nós, que somos filhos de Deus, fomos criados para o louvor da sua glória, fomos criados nele e por ele, conseguimos viver sem ele, amados? Não, amados. A gente não consegue, amados, não tem vida sem Jesus. Não existe vida, não existe vida sem Jesus. É como um peixinho estando fora da água, ele morre, amados. E às vezes a gente pensa: não, eu já consigo me virar, eu já consegui tudo que eu precisava de Deus. Ei, amados, nós não entendemos nada. No Salmos 91 que eu li, o primeiro versículo ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí no versículo 2 ele diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O salmista, ele não só diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra vai descansar. Não, no versículo 2 ele diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então nós precisamos sair daqui hoje com essa consciência, amados, de que esse lugar de acesso, ou esse esconderijo, eu não vou só quando eu quero, como quando eu vou para o shopping ou para o mercado. Não, amados, uma vida com Deus não se resume a isso. A minha vida com Deus, ela não é uma questão de vontade, não, é uma questão de sobrevivência. Ele é o autor e consumador da vida. Queria convidar você a ficar de pé. E como a gente sempre faz, a igreja ela foi estabelecida com um propósito de pregar o Evangelho para as pessoas. Propósito de trazer libertação, salvação, cura. E você que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, entende que precisa desse Jesus, não só para visitar, não só para ir comprar uma mercadoria ou para receber a sua bênção e voltar para casa. Você que entende que precisa permanecer, que deseja entregar a sua vida a Jesus, eu queria orar por você, queria convidar você para vir aqui na frente.